Alô galera, estamos chegando aqui para mais um vídeo no canal do Penido, partindo para 140 mil, então se inscreva, traga os amigos, deixa o like e faça comentários. Eu quero falar muito sobre essa rodada, essa 25 do Campeonato Brasileiro. Ela esclareceu um monte de coisas, gerou outras dúvidas, algumas muito pesadas, inclusive essa perseguição ao Flamengo. E, bom, depois da vinheta a gente vai conversar. Antes de mais nada, parabenizar o Vascão da Gama, né? Que foi uma vitória. Se no Flamengo teve vitória com problema, o Vasco teve uma vitória sem problema. Pelo contrário, teve lambreta. O único problema que a gente pode achar mesmo é a perda do Thales Magno para a sequência do campeonato, a meu juízo, por uma bobeira do Vasco que eu não consigo entender. Há até quem pense que o Vasco tem interesse em expor o jogador na seleção e vendê-lo rapidamente. Eu ouvi isso de alguns vascaínos, aliás, de vários vascaínos, mas eu não sei se é só isso, se tem um medinho por trás, mas aí eu começo a achar que, de repente, deve ser verdadeira essa tese. É uma teoria razoável, porque qual é o motivo do Vasco ceder o jogador para uma seleção para a qual ele não é obrigado a ceder? O Vasco tem medo da CBF? Será que a CBF é esse diabo todo mesmo? Tem que ter o crucifixo na mão para ir falar com a CBF? Porque o Flamengo tirou o Renier, mas eu vou falar sobre isso. O Vasco tinha que ter tirado o Thales. Não podia ceder o jogador que pode ficar entre 8, 10 jogos fora do time, sendo a estrela da companhia. Hoje, mas ele só tem 17 anos, é inexperiente, mas joga muito. E ele, diferentemente do Flamengo, onde o Renier tem um monte de companheiros de alto nível, o Vasco tem ele no alto nível. Mas eu acho também que o que ficou de positivo foi a conquista da vitória. 3 pontos, se for importante demais. 31 pontos a essa altura do campeonato dão ao Vasco não vou dizer conforto, mas uma perspectiva que ele não tinha tido até então no campeonato. E olha, o trabalho do Luxemburgo não para de melhorar. Agora, eu estou assustadíssimo com o movimento desta segunda-feira do Internacional de Porto Alegre querendo tirar o Luxemburgo do Vasco. Houve até contato admitido pelo presidente do Vasco, o Dr. Campelo. Ele admitiu que houve uma consulta, sim, do Internacional querendo levar o Luxemburgo. Não é para essa semana, mas o Inter, que demitiu o Hellmann lá, o treinador maionese, injustamente, diga-se bem da verdade, o Inter quer o Vanderlei Luxemburgo para a temporada de 2020. Só que o Vasco quer também. Quem não quer o Luxemburgo? Eu disse aqui algumas vezes, contrariando várias opiniões de muita gente, até qualificada, mas apressada, o Luxemburgo é um técnico acima da média. Os técnicos brasileiros não são tão bons assim. Alguns são. O Luxemburgo é excelente. Os gringos, em termos de futebol, os nossos jogadores são melhores, mas como treinadores, os estrangeiros estão bem acima da gente. E o Luxemburgo é um baita técnico. O Vasco não pode perder o Luxa. O Internacional, diga-se bem da verdade, deu uma ajudada, foi ao Flamengo nessa rodada, né? Ao empatar com o Santos. E tá lá a buzina da vida, porque houve 3 gols no jogo e 2 gols do Inter anulados pelo VAR. No final das contas, 0-0, o Inter não decola, não vai embora, também não corre risco de cair, mas está pensando em 2020. O Vasco tem que apressar o passo e pensar no seu 2020 também. Fica Luxa, hashtag Fica Luxa. E sobre o líder, Mengão? Segue o líder. Tá ruim de segurar o Flamengo, né? Mas eles estão fazendo de tudo. Eles, quem? Não sei. Não sei. Forças ocultas e tal, enfim. Eu quero antes te pedir para me seguir no Instagram, inclusive tem o gol do Flamengo narrado por mim, na Rádio Globo, CBN, aqui no canal do Penido. Tá no Insta, luiz.penido, pode pintar lá e acompanhar, reviver esse momento que eu acho que é um momento grandioso do Flamengo. Instagram, portanto, luiz.penido. No Facebook, @luispenido_oficial. E no Twitter, @luispenido_globo. Vocês acompanharam esse movimento todo dessa rodada, onde só o Botafogo perdeu, era esperado também que perdesse, jogando na casa do Palmeiras, quer dizer, foi no Pacaembu o jogo, né? Que o Palmeiras tem aquele negócio lá, que a W Torre manda pra caramba no estádio, mas é um problema deles lá. O Botafogo jogando lá é natural, e perdeu de 1-0. Perder de 1-0 pro Palmeiras não tem nenhum problema. Para ninguém, nem pro Flamengo, nem pro Santos, nem pros times que estão lá mais na frente. É natural.
Perder para o Flamengo, perder para o Santos, perder para o Palmeiras, para o Corinthians, jogando na casa deles, zero de problema. O único problema é que o Botafogo está meio que vacilante ali ao chegar aos 30 pontos. O Vasco já passou o Botafogo. Olha, o Botafogo estava no G6 ou G7 e o Vasco era lanterna. E o Vasco já passou o Botafogo. Abre o olho, a caminhada precisa ganhar velocidade. Como o Fluminense fez. Botou pilha, passou uma sexta marcha e foi embora. Ganhou do Bahia, uma vitória sensacional, mostra a força da arrancada, a consistência da arrancada com a chegada do Marcão. Aí vem no dia seguinte, o domingaço, beleza, tal, Flamengo contra o Atlético Paranaense. Ah, não ganha 45 anos, não ganha não sei quantos anos, 1 trilhão de anos, na pré-história só que jogou. Bom, Flamengo foi pimba, 2-0, o goleiro fechou. Como o Muriel fez no sábado contra o Bahia, mas o goleiro, ele é uma das peças do time. Como o Diego Alves, o Flamengo não ganharia se não fosse o Diego Alves, eu acho até que não ganharia. Mas o goleiro brilhar como o Diego Alves ou o Muriel, é tanto quanto importante brilhar o Gabigol. Ah, o cara fez o gol, ganhou, parabéns, beleza. Ah, e se o goleiro brilhou, o goleiro é parte integrante do time. Em ambos os casos, de Fla-Flu, o goleiro foi decisivo. Sim, o goleiro é uma das peças do time. Assim como o centroavante que faz gol é importante. Todo mundo é importante. Eu estou falando aqui pontualmente, acho que você entendeu o que eu quis dizer. Mas, na verdade, eu acho que esse jogo ele conta uma história maior do que simplesmente o placar do jogo, a simples vitória de uma partida de futebol e a manutenção da frente do Flamengo sobre os concorrentes. Ele fala muito mais. Esse jogo dá um recado claro para quem gosta de futebol, a necessidade urgente de se rever procedimentos, postura, compostura, e eu não quero falar aqui de caráter. Agora, quem ouviu, como eu ouvi o áudio do VAR, a conversa do pessoal do VAR, só aumentou a revolta do Flamengo. Isso aí é para botar pilha. Na brilhante coletiva do Jorge Jesus, ele foi enfático. Quando ele diz, estão quebrando o time do Flamengo, não querem quebrar o Flamengo. Não é uma contusão. Uma, a segunda vai lá. Mas 5, como ele espanto, com aquela cara de espanto, 5 é muita coisa. 5 é muita coisa. E eles estão quebrando o Flamengo. A complacência da arbitragem. Porque eu não quero acreditar em má fé. Não acredito. Agora, que tem alguma coisa de estranha. O que é, eu também não sei. Parece que é apenas incompetência. Olha, a coisa é tão séria. Eu estava acompanhando o Sandro Meirahit, que agora é ex-árbitro e agora é comentarista do Sport TV, junto com o Paulo César Oliveira, que todo mundo disse, os dois disseram com ênfase, e até o Sandro Meirahit botou o dedo na ferida, falou, mas estão procurando formiga, como que ele diz, procurando pelo em ovo, para poder desmarcar um pênalti. Desmarcar um pênalti no VAR não tem nada a ver com o protocolo, isso não é a função do VAR. Então, ou o cara do VAR é um imbecil, ou ele é burro, ou ele não tem competência, ou estava mal intencionado, como começaram a sugerir o cara do Palmeiras ou do Grêmio, o próprio presidente do Santos, um falatório, um palavrório, sabe, sem sentido nenhum, dizendo que havia uma perseguição. Quer dizer, isso é uma coação psicológica em cima do árbitro. Esse Braulio Machado, com todo respeito, não é a pessoa dele, a pessoa física, o profissional, que eu não sei o que ele faz na vida, nem quero saber, não tenho nada com isso. Como árbitro de futebol, ele é horroroso, ele é muito ruim, ele é fraco, não é mal intencionado, não é desonesto, tanto que ele deu o pênalti. Ele viu porque o pênalti, não foi muito pênalti. O cara erra a bola e vai no Lucas Silva, o Léo Pereira estica a perna esquerda do Léo Pereira derruba o Lucas Silva num pênalti absolutamente cristalino. E ele viu e deu. Mas, induzido pelo VAR, erradamente, ele mostrou a fragilidade dele como árbitro. Você vê o que é o cara que é firme na sua decisão, ele viu que foi pênalti e se deixou levar por uma orientação absolutamente equivocada e que não era para ter havido, porque não tem que ter interferência do VAR. Quando o árbitro vê com clareza, e o pênalti foi muito pênalti, eles chegam a discutir isso no áudio. Ele diz, não, foi muito pênalti. Pô, e depois, a imagem do outro ângulo inconclusiva, que é o que o Sandro Meirahit falou, estão procurando pelo em ovo, estão procurando formiga. Está no campo ali procurando. Sabe, é um negócio assim inacreditável. E o cartão amarelo que ele deu para o Everton Ribeiro, que causou revolta. Uma revolta muito grande, o Marcos Braz, inclusive, se pronunciou.
O Flamengo tem que abrir o olho, porque essas reclamações do Gagliotti, a reclamação do presidente do Santos, prova o seguinte, e a reunião dos 4 presidentes dos 4 grandes de São Paulo, aproveitando a desunião que existe no Rio, eles se unirem e depois ficarem dando declarações polêmicas, induzindo pessoas que não têm firmeza emocional, como o Braulio Machado mostrou que não tem, porque ele é induzido erradamente, ele muda a opinião dele, ele troca a opinião dele certa pela opinião errada dos outros. Quer dizer, não tem nenhuma firmeza. Esse tipo de coisa o Flamengo tem que abrir o olho, porque isso aí é uma perseguição. Mas o que eu quero mesmo é continuar a minha torcida, segue o líder, tomara que o Flamengo seja campeão brasileiro. Uma pena que o Vasco, o Fluminense e o Botafogo não estejam também na disputa, mas o que nós temos aqui é o Flamengo para ser campeão. Então que seja o campeão. Agora, deixem o Flamengo ser campeão pelos seus méritos. Não precisa ajudar nem fazer favor. Agora, também meter a mão no bolso do Flamengo, aí não, né? E nada de... Se o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, seja lá quem for, tiver que cair, porque caiu, porque foi incompetente, tá bem, que caia. Agora, não no apito, não na maldade, não na escolha. Não só para os cariocas, para ninguém. Essa coisa tem que ser decente, honesta, honrada, para poder no final ser glorificado aquele que venceu e malhar lá, se for o caso, quem perdeu. Mas tem que ser dentro do campo, com decência, com honestidade e não escolhendo para que jogador vai se dar cartão amarelo em lance que não tem que dar cartão, etc. e tal. Bom, então vamos em frente, vem aí uma sequência, o Flamengo joga com Fortaleza, tem Botafogo e Vasco no meio da semana, eles vão seguir, depois no fim de semana tem Fla-Flu, antes de Flamengo e Grêmio, tem muita coisa importante para acontecer nos próximos dias, coisas que vão, na verdade, iluminar o caminho daqui para frente para a gente saber o que vai acontecer no final do ano. Quero que você compartilhe o vídeo, deixa o seu like, mas deixa que é importante pra caramba. Se inscreva, traga os amigos, partiu 140 mil, faça seu comentário aí pra gente poder interagir. Legal, galera?